Capítulo 6. Rosão. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Shujin TT, sublinhado Min. Editor: Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A estrada de concreto cinza, cheia de rachaduras, estendia-se em direção ao horizonte. Plantas de aparência desconhecida brotavam vigilantes através das rachaduras do concreto, banhadas pelo raio de som de aparência doentia. Os prédios nas proximidades não tinham janelas fechadas. Todos foram destruídos pela explosão nuclear. Alguns dos carros abandonados que ocupavam as ruas tinham para-brisas rachados, mas intactos. Eram feitos com vidros de qualidade superior aos das janelas. Também era possível avistar ocasionalmente uma caixa de metal de aparência elegante. Song Jiao explicou que o paraquedista da OTAN usava anteriormente como amortecedores. No entanto, ao falar sobre o histórico de invasões da cidade, ela não demonstrou muita emoção. Provavelmente, isso se devia ao fato de ter sido criada na base de sobrevivência e o conceito de patriotismo ser inexistente. Mas quando ela mencionou a história das guerras, expressou abertamente seu desdém. Seus olhos mostravam que ambos os lados, na guerra, eram completamente idiotas. Vai chover? Jiang Shen ergueu a cabeça enquanto olhava para o céu. As espessas nuvens cinzentas cobriam o sol, como se fossem elas que faziam o sol parecer tão artificial. Havia uma luz amarela sufocante misturada aos raios de sol. Ele estava curioso para saber como as plantas cresciam ali. Não são nuvens. É poeira de radiação. Song Jiao achou o comentário bastante engraçado. Ele era quase tão ingênuo quanto ela quando saiu da base de sobrevivência 071. Isso significa que estamos completamente expostos à radiação? Perguntou ele. Seu único conhecimento sobre radiação vinha do acidente do reator nuclear de Fukushima. Ele se lembrava de que, na época, todo o sal era comprado puro, direto do mercado. Embora seja absurdo olhar para trás agora, era fácil imaginar a importância que as pessoas davam à saúde no mundo moderno. A radiação era o mais assustadora possível. Song Jiao não se intimidou muito. Não se preocupe, enquanto houver iodo na sua empresa pública, o nível de radiação não ultrapassará o limite. Você também não precisa se preocupar em desenvolver uma terceira mão. No entanto, se você estiver em frente a um reator nuclear ou ao parlamento de um antigo governo, onde a radiação é alta, seria mais sensato usar um traje de proteção, alertou Song Jiao, revirando os olhos novamente. Embora tenham tido uma noite emocionante, não havia sinal de fadiga de Song Jiao. Mas Jiang Shen se sentia um pouco esgotado com toda aquela agitação. Não que Jiang Shen fosse fraco, independentemente de quanta resistência tivesse. Não havia como se comparar fisicamente a uma supermã feminina que lutava constantemente em batalhas. Essas estatísticas corporais ridículas. Jiang Shen não conseguia imaginar que, sem nenhum sinal de músculos, ela era muito mais forte do que ele, que pelo menos mantinha alguns músculos. A decisão de se aventurarem juntas foi ideia totalmente dela. Já que você disse que ia me ajudar, então precisa estudar alguns conhecimentos relacionados a combate. Amanhã, vamos nos aventurar juntos. Pelo menos você precisa aprender a atirar e a se proteger. Bem, acho que posso ser um pessoal reserva. Fique quieto. Amanhã iremos para o acampamento de sobrevivência na Rua 6. Você precisa tomar a vacina anti-infecciosa. Sem ela, seria muito perigoso. Você precisa ir. Portanto, Jiang Shen teve que carregar o rifle enquanto seguia silenciosamente. Eles continuaram conversando pelo caminho, mas, por algum motivo, ela não perguntou sobre a origem dele. Como ela não perguntou, Jiang Shen também não tocou no assunto. Jiang Shen sabia que ela havia parado de perguntar porque havia desenvolvido confiança nele. Quando chegasse a hora, ela sabia que ele lhe contaria. Pelo mesmo motivo, Jiang Shen não insistiu no assunto sobre o porquê de ela estar na mansão. Vamos passar por uma área infestada de zumbis lá na frente. O melhor lugar para praticar tiro é o próprio campo de batalha. Familiarize-se com a arma primeiro, mas não atire, explicou ela, sacando um rifle de aparência potente por trás. Em seguida, olhou para Jiang Shen, continuando a responder às suas perguntas. SK-10, rifle laser de curto a médio alcance. O melhor tipo de arma contra zumbis seriam os lasers, pois tem baixo ruído e alta precisão. No entanto, para melhorar seu tiro, vamos começar com armas de bala,
Ela apontou para a arma que Jiang Shen segurava e continuou. Fuzil de assalto PK-200. 7,62 milímetros de diâmetro. Essas armas de bala não são tão precisas quanto as de laser, mas seu alto poder de penetração e confiabilidade não podem ser subestimados. Mesmo que você use o cano para esmagar seus inimigos, ele será durável o suficiente para realizar o trabalho. O cofre fica no lado direito do fuzil. Lembre-se de mantê-lo fechado se não estiver atirando. O cano da arma, de aparência elegante, tinha um design futurista. No cabo, Jiang Shen viu um pequeno símbolo. PAC. Os dois caminharam pela rua vazia. Um rato de 1 metro de comprimento que ocasionalmente cruzava a rua sempre assustava Jiang Shen, mas ele se acostumou com o tempo. Esses mutantes estavam por toda parte. Jiang Shen até viu uma barata do tamanho de um cachorro fugindo para as sombras da rua. Seus tentáculos de 1 metro de comprimento eram perturbadores de se ver. Nem todas as criaturas possuem habilidades de ataque. Por exemplo, embora os ratos sejam grandes, biologicamente eles ainda preservam seu medo natural de humanos. Embora as baratas certamente pareçam assustadoras, devido à fonte de seu alimento, elas não atacam nenhum ser vivo. Eles estavam se aproximando do cruzamento quando Sun Jiao ergueu seu rifle em cautela. Zumbis interromperiam toda a atividade durante o dia. As células mutantes na parte de trás de suas cabeças precisam de um ambiente estável para a fotossíntese. Chocante, não é? É por isso que esses zumbis sobreviveram todos esses anos sem morrer de fome. Acho que alguns zumbis até evoluíram ao ponto de poderem se reproduzir assexuadamente. Sun Jiao brincou um pouco, mantendo a guarda alta. Precisamos ter cuidado com os carnívoros. Eles geralmente comem zumbis ou outras criaturas da base da cadeia alimentar. No entanto, se encontrarem um humano, não são exigentes com a comida. Por fim, as espécies mais perigosas são os humanos. Se alguém apontar para sua cabeça, não hesite e atire imediatamente. A determinação dela fez com que Jiang Shen sentisse um frio repentino na espinha. Espantado com a crueldade no deserto, Jiang Shen também ficou impressionado. A cidade desenvolveu seu próprio ecossistema complexo, porém distinto. A natureza era realmente convincente ao se adaptar à ideia da sobrevivência do mais apto. Sob as florestas de ferro, não havia sinais de civilização. Restava apenas uma terra incivilizada. Apesar de possuir uma arma altamente avançada, Jiang Shen não se sentia nem um pouco seguro. SHH. Sun Jiao parou de repente e levantou a mão direita para parar Jiang Shen. Não aponte sua arma para mim, seu idiota. Cuide da minha retaguarda, Sun Jiao xingou Jiang Shen baixinho. Jiang Shen respirou fundo e abriu o cofre, apontando a arma diretamente para a rua tranquila. Que estranho, todos os mutantes da região desapareceram. Eles devem ter sentido o predador. Havia um tremor de nervosismo na voz de Sun Jiao. O toque de nervosismo deixou quase calmo Jiang Shen nervoso novamente. Predador? Algum tipo de carnívoro? Tomara que não seja uma garra da morte. Embora não soubesse o que era uma Diaticlau, Jiang Shen percebeu a preocupação em sua voz. Naquele momento, ouviu-se uma forte explosão vinda de algum lugar distante na rua. Imediatamente, seguiu-se um rugido grave, porém alto, seguido de uma rajada de tiros. Há uma batalha à frente, venham comigo, instruiu Sun Jiao após ouvir o barulho à distância. Sem recuar, ela se moveu na direção da batalha. Quer dizer, você tem certeza de que não estamos indo na direção errada? Sun Jiao não respondeu à pergunta de Jiang Shen. Ele teve que segui-lo, pois não tinha outra escolha. Uma explosão de uivos irrompeu de um rosto hediondo, porém cruel. Saliva escorria de sua boca, enquanto balançava o poste de luz quase quebrado. A gordura no corpo da criatura parecia prestes a explodir. Fogo concentrado. Joguem os explosivos. Rápido. Munição. Preciso de munição. Ah, minha mão. A porta de um carro voador cortou o braço de um pobre rapaz, ao penetrar na parede não muito longe dele. O monstro ficou furioso e liberou todo o seu poder na linha de defesa do soldado. O mutante estava sob fogo pesado dos soldados não tão bem equipados. Eles tentaram conter a almôndega furiosa. Alguns soldados se abaixaram sob fogo amigo, evitando os destroços que o monstro jogava. Eles continuaram a atirar explosivos no monstro. Ponto é Rosan. Enquanto Sun Jiao recuava para o canto, o choque estampava seu rosto. Como ele apareceu aqui?
Jiang Shen ficou ainda mais surpreso. Com a boca aberta, ele ficou completamente atordoado. Que diabos é isso? Essa coisa é enorme. Rosan avançou, banhado pelo fogo intenso. A situação parecia desesperadora para os soldados. Embora as balas afetassem os movimentos de Rosan, estavam longe de detê-lo. A espessa camada de gordura era como um colete à prova de balas, impedindo que as balas penetrassem em sua pele. Os soldados estavam sem soluções. Até o líder do esquadrão imediatamente deu a ordem para se aproximarem do Rosan com explosivos. No entanto, a espessa camada de gordura tinha um propósito maior do que apenas a proteção contra balas. Embora as ondas de ataque não fossem eficazes, o movimento dos Rosan foi prejudicado por elas. Os Rosan não conseguiam mais avançar. Naquele momento, um míssil teleguiado penetrou no ar, lançando uma sombria prova de morte diretamente no Rosan. Mas o míssil não atingiu o Rosan. Ele deslizou pelo rosto do homem, ao atingir o prédio atrás dele. Bum! Após o impacto, seguiu-se uma onda de explosões violentas. O concreto reforçado com aço se partiu em pedaços, deixando um enorme buraco no prédio atrás do Rosan. Parecia ter pressentido o perigo. O corpo gordo do Rosan começou a tremer violentamente, pois seu poder era ainda mais explosivo e feroz. Sua boca ensanguentada se abriu, como se estivesse soltando um rugido raivoso, mas o rugido era silencioso. Outro míssil cruzou o campo de batalha. Seguindo a trajetória do primeiro, este penetrou diretamente na boca ensanguentada do Rosan. Em segundos, sangue, cérebro e gordura explodiram em pequenas gotas. O conteúdo do corpo do Rosan encheu a rua. O Rosan, sem cabeça, caiu no chão. Os soldados comemoraram a vitória. Os soldados saíram de seus esconderijos quando a batalha chegou ao fim. Eles se abraçaram e ajudaram os feridos. Em seguida, limparam o campo de batalha de forma organizada. Míssil antitanque tipo 99, é praticamente a única coisa que poderia destruir o Rosan. A gordura do Rosan é muito espessa, o que tornaria qualquer arma do tipo bala obsoleta. Ao mesmo tempo, o péssimo hábito do Rosan de arremessar objetos torna a luta contra um deles um pesadelo. Song Jiao sentiu-se aliviado e soltou um suspiro. O que eles estão fazendo? Jiang Shen olhou para as pessoas que estavam dissecando o Rosan enquanto tentava manter a comida no estômago. Coletando os cristais. Além disso, a gordura de Rosan pode ser usada como nutriente no suprimento de nutrientes. Ah, acho que as células sanguíneas também podem ser usadas como ingredientes nas vacinas. Suprimento de nutrientes. Porque parece comida. Jiang Shen estremeceu a prometer a si mesmo que jamais tocaria naquele suprimento de nutrientes. Isso não seria equivalente a comer a carne de Rosan? Song Jiao sorriu, parecendo ter adivinhado o motivo do nojo de Jiang Shen. Ela então levou Jiang Shen até o grupo de soldados. Sentindo a aproximação deles, um soldado se aproximou e examinou o grupo de dois. Com profissionalismo, ele falou: "Assist Stray lhe dá as boas-vindas. Com base nos procedimentos necessários, preciso inspecionar seu código genético." O código genético era um tipo de código baseado em um algoritmo desenvolvido a partir da sequência genética de uma pessoa e era usado como identificação de usuário de empresa pública. Devido à ampla adoção do empresa pública e à singularidade de cada sequência genética, ele era usado como uma forma de identificação. No mundo apocalíptico, o governo não existia. Portanto, para provar a identidade de alguém, o DNA era a única opção. Em algumas bases de sobrevivência controladas, a entrada dependia da inspeção do código genético. O objetivo era encontrar criminosos que violassem a lei na base de sobrevivência. Depois de exibirem seus empresa pública, o soldado permitiu que ambos passassem educadamente. Sempre pensei que só existissem bárbaros no deserto. Não acredito que ainda consigo ver vestígios de civilização. O coração cauteloso de Jiang Shen se acalmou ao ver que os soldados não os incomodavam mais. Song Jiao sorriu ao ouvir a declaração de Jiang Shen. Ah, minha opinião é o oposto da sua. Acho que existe civilização em todos os lugares deste pedaço de terra. Só que sua forma é bastante singular. O portão de aço se abriu lentamente, enquanto a tensão no acampamento diminuía. Atrás dos sacos de areia, Jiang Shen viu o míssil antitanque que destruiu Rosan. O canhão feroz espalhava uma vibração sinistra enquanto permanecia ali. O chão estava coberto com seus grandes projéteis de metal. Jiang Shen seguiu Song Jiao até o acampamento.
A Rua 6 era um porto que acolhia os viajantes do deserto. Sua filosofia era proteger a ordem em uma terra repleta de caos. Mas seria ingênuo considerar a Rua 6 como a executora da justiça. Um ouro post-apocalíptico capítulo 7. A sexta rua. A civilização transcendeu o tempo, à medida que a história revelava os sucessos e fracassos de uma espécie. A humanidade foi um produto da adaptação humana e ampliou a compreensão dos próprios humanos. A civilização, portanto, existiu como cultivo de todas as descobertas espirituais, intelectuais e físicas da humanidade. Não tem uma definição precisa e pode existir em qualquer forma. Portanto, a civilização existia naquele lugar. Mas a definição era diferente daquela em que Jiang Shen acreditava. O nível tecnológico na System State era inconstante. Um soldado carregava um velho rifle automático com um charuto na outra mão e olhava fixamente para o vazio. Enquanto um comerciante, com um computador sensorial avançado, calculava o preço das mercadorias, havia pessoas sem membros por toda parte. Algumas usavam bengalas, enquanto outras possuíam braços robóticos mais ágeis do que uma perna de verdade. A vida dos moradores da System State também era drasticamente diferente. Pessoas famintas lotavam as ruas. Não tinham mais energia nem para uivar. Soldados uniformizados, em grupos de 3, observavam a rua. Ignoravam os refugiados famintos e as prostitutas na rua. Como máquinas, os tons escuros disfarçavam qualquer emoção que tivessem. Neutralidade absoluta. Esse é o princípio fundamental da System State neste deserto. As leis aqui são bem simples. Assassinato e roubo serão punidos com a morte. Sonegação fiscal será punida com despejo e danos intencionais resultarão em prisão, explicou Sun Jiao a Jiang Shen enquanto tentava se familiarizar com as regras. Então, por que aquele cara não levou um tiro? Jiang Shen engoliu a saliva enquanto olhava incrédulo. Um homem estava espancando uma mulher até a morte. A mulher faminta não reagiu. O homem sentiu o olhar de Jiang Shen e lhe lançou um sorriso amigável. É o inspetor. Eles são responsáveis por limpar os cadáveres no gueto, respondeu Sun Jiao com naturalidade, mas Jiang Shen percebeu sua antipatia pelo lugar. Aquela mulher estava claramente viva. O círculo interno na sexta rua é um pouco mais organizado, mas vai nos custar um cristal de energia. Estamos aqui para algumas pequenas trocas, então o mercado externo deve ser mais do que suficiente, disse Sun Jiao, evitando o assunto anterior. Jiang Shen assentiu em silêncio. Era uma civilização distorcida. O mercado externo estava cheio de sujeira, mas era muito melhor do que o gueto. O ladrão que levou um tiro hoje foi jogado no lixão. À noite, o inspetor arrastava o corpo para a fazenda. Ele então era misturado à banha que saqueavam do Rosan e transformado em fertilizante. Alguns dos ladrões mais famosos e importantes foram pregados diretamente na parede. Roger Clarkson, conhecido como Lobisomem, cometeu 3 assassinatos na System State e foi baleado pela equipe de segurança no esgoto. Um exame mais detalhado do muro explicou a morte dos criminosos. O nome sugeria que o sujeito era estrangeiro, mas não era nenhuma surpresa, visto que tropas da OTAN já haviam desembarcado nesta cidade. Muitas pessoas permaneceram aqui. Na frente do mercado, 2 comerciantes de aparência bastante limpa discutiam acaloradamente. Pareciam ter chegado a uma conclusão no final, pois ambos assinaram seus nomes. Sob a supervisão do regulador do mercado, um dos lados colocou um pedaço de cristal na máquina de contagem de cristais. O outro prendeu 10 mulheres seminuas. Na verdade, eles estavam com coleiras. O corpo magro e pálido de cada mulher estava acorrentado com uma fechadura eletrônica em forma de coleira. Seus espíritos pareciam ter escapado de seus corpos enquanto obedeciam cegamente à ordem. Suas figuras graciosas eram impressionantes aos olhos humanos. Eram como bonecas com pele quase impecável, mas um código de barras tatuado em suas bochechas arruinava a imagem perfeita. É um símbolo que normalmente aparecia apenas em produtos. O comerciante ficou satisfeito com os produtos que acabara de comprar. Ele acenou com a mão enquanto as mulheres eram carregadas no caminhão que saía do mercado. New High Hotel, com os olhos fixos na direção do veículo, Sun Jiao lentamente deixou essas palavras saírem de sua boca. Jiang Shen notou que as mãos de Sun Jiao estavam cerradas em punhos. Hotel? É um bordel. O objetivo é oferecer serviços completos a todos os clientes. Acho que você entende exatamente que tipo de serviço eles oferecem. Naquele lugar,
As mulheres são dispensáveis, já que pessoas com fetiches estranhos existem em todos os lugares. Certa vez, ouvi de um cara não muito inteligente, que estava se gabando em um bar em Ludington, como as garotas eram macias. Macias, tipo comestíveis. Jiang Shen estremeceu, como se quase conseguisse imaginar o inferno pelo qual aquelas mulheres sem ânimo passam. Aquele mercador de escravos provavelmente é da força que ocupou a base de sobrevivência 101. Eles usam tecnologia de clonagem e suprimento de nutrientes para fornecer clones de baixo custo. As pessoas clonadas são mais como produtos do que como humanos. Então, o que exatamente é uma base de sobrevivência? Jiang Shen olhou para os olhos sem emoção de Sun Jiao enquanto abria a boca em descrença. É algo bastante peculiar. Cada base de sobrevivência tinha uma filosofia de design única para aumentar sua probabilidade de sobrevivência. Ela deu de ombros enquanto continuava a explicar. Eu nasci na base de sobrevivência 71. Agora que penso nisso, tive muita sorte. A filosofia de design era usar a IA para governar a natureza humana. Embora minha vida fosse estruturada, pelo menos eu era feliz. Algumas das bases de sobrevivência não tiveram a mesma sorte. Um sorriso cruel, impróprio para sua idade, surgiu em seu rosto encantador. Ouvi dizer que uma base de sobrevivência foi projetada para usar pessoas para governar pessoas. O objetivo era criar um líder espiritual que motivasse o desejo das pessoas de sobreviver. Era evidente a ingenuidade do projetista. O líder espiritual só impôs a justiça por alguns anos antes de negligenciar toda a consciência humana e se tornar um líder tribal bárbaro. Ele usou a medida de segurança do local para eliminar todos os homens e deixou todas as mulheres como suas escravas sexuais. Para a base de sobrevivência 101, eu presumiria que fosse uma base de sobrevivência sem humanos. Chocado com a dura verdade, Jiang Shen se obrigou a manter a calma. No entanto, não entendeu completamente as palavras de Sun Jiao. Base de sobrevivência sem humanos? O que é uma base de sobrevivência sem sobreviventes? Ei! Ele armazenava o DNA das elites da raça humana. Depois que a base de sobrevivência atingiu seu limite de tempo, o sistema de reprodução automaticamente fabricou corpos perfeitos. Em seguida, usou a realidade virtual para produzir anos de memórias em um curto espaço de tempo. Não sei o que o designer considerou, mas eles não perceberam o quão populares essas pessoas seriam depois da guerra. As palavras de Sun Jiao eram cheias de zombaria. Jiang Shen permaneceu em silêncio e continuou a ouvir. Este é o fim da civilização. Vírgula. Chegamos. A voz de Sun Jiao interrompeu os pensamentos de Jiang Shen enquanto ela o arrastava para dentro de uma loja. A loja era o posto de compras oficial do mercado da Sixth Street. Era responsável por avaliar o preço dos produtos necessários para o acampamento de sobrevivência e fazer as compras de acordo. Embora alimentos enlatados e pilhas pudessem ser usados como moeda na maioria das bases de sobrevivência, essas regras comerciais não se aplicavam à próspera Sixth Street. Portanto, era necessário que uma organização confiável aplicasse uma moeda consistente. Isso também simplificava o processo de tributação. Cristais eram a fonte de energia para equipamentos de alta potência. Atuavam como moeda forte em qualquer base de sobrevivência. Sua facilidade de acesso também os tornava compatíveis com todas as características do dinheiro. Embora fosse muito mais lucrativo abrir sua própria loja e vender comida enlatada, o rico Jiang Shen escolheu a opção mais simples de vendê-la diretamente aos funcionários da Sixth Street. Sun Jiao não o impediu, pois percebeu que ele não queria ficar ali por muito mais tempo. Itens? A voz mecânica ecoou pela janela. Jiang Shen abriu sua mochila, tirou um dos itens e colocou sobre a mesa. O comerciante soltou um grito abafado. Jiang Shen percebeu um arrepio de descrença no tom. Então, sentiu que todos os olhares estavam voltados para ele, sem qualquer intenção de esconder sua ganância ou desejo. Incontrolavelmente, Jiang Shen lançou um olhar suplicante para Sun Jiao. Sun Jiao fez sinal para Jiang Shen manter a calma. Ninguém ousava quebrar as regras ali. Pelo menos antes de saírem da Rua 6, eles estavam seguros. Senhor, o senhor tem mais alguma coisa disto? O tom era uma mistura de respeito. Carne fresca enlatada. Mesmo as elites que viviam no círculo interno só comiam carne de vacas mutantes e vegetais germinados à força. O comerciante quase questionou o sensor porque a tela exibia menor carne fresca de vaca. A data de validade é 127 dias.
A substância tóxica está muito abaixo do limite de consumo. A qualidade da comida é perfeita. Maior a carne em si era considerada um luxo, mas a carne bovina fresca era o luxo supremo. Essas coisas estão quase extintas no mundo apocalíptico. Encontrar uma vaca não mutante em todo o mundo era impossível. Mesmo que houvesse uma, ela só poderia estar no extremo norte, onde o nível de radiação era relativamente baixo. Na sexta rua em todo o deserto, a maioria das pessoas não tinha acesso a alimentos saudáveis. Na maioria das vezes, os sobreviventes escolhiam o suprimento de nutrientes como fonte primária. Esses alimentos eram compostos principalmente de proteína mutante e tinham um sabor insípido, visto que era apenas um meio de sobrevivência. De todos os que viviam no deserto, apenas Jiang Shen era generoso o suficiente para comer comida saudável em todas as refeições. O que era ainda mais absurdo era que ele reclamava que o gosto da comida enlatada era pior do que o da comida fresca. Tenho muitos deles. Por favor, venha para a sala VIP. Haverá um operador designado para atendê-lo. O operador sorriu para Jiang Shen enquanto acelerava o processo. Após um breve momento, uma garota bonita se aproximou de Jiang Shen. Senhor, por favor, siga-me. A vendedora sorriu maliciosamente para Jiang Shen enquanto os conduzia em direção à sala VIP. O objetivo da sala era proteger a privacidade dos clientes. Se alguém exibisse mercadorias valiosas no salão nobre, seria morto imediatamente após sair da rua 6. Ao abrirem a antiga porta de madeira, a fragrância do chá emergiu da sala cuidadosamente decorada. Uma mesa de madeira tradicional era complementada por sofás de couro legítimo. No centro da sala, havia um conjunto de incenso aceso. O antigo conjunto de chá de porcelana só aumentava a elegância gloriosa do lugar. Esta sala VIP era bastante semelhante às casas de chá do mundo moderno. Por favor, entre, senhor. A linda comerciante deu as boas-vindas a Jiang Shen. Seu decote estava ligeiramente exposto. Song Jiao sorriu diante da cena. O olhar da comerciante o deixou um pouco desconfortável, quase como se ela fosse devorá-lo. No entanto, Jiang Shen não pensou muito nisso ao entrar na sala. Quando a comerciante estava prestes a entrar na sala e fechar a porta, Song Jiao entrou. O comerciante olhou para Song Jiao com um pouco de raiva, mas foi recebida com um olhar desafiador. O comerciante viu o par de seios enormes de Song Jiao e uma expressão de derrota cruzou seu rosto. Mesmo assim, ela manteve um sorriso profissional e fechou a porta atrás de si. Jiang Shen claramente não tinha ideia da troca violenta que aconteceu em poucos segundos. Todas as transações acima de 100 cristais devem ser feitas na sala VIP por questões de privacidade. Ao mesmo tempo, era uma estratégia para estabelecer relacionamentos com os ricos. Não era novidade que, na Sixth State, a sala VIP também oferecia serviços íntimos extras. As traders profissionais usavam serviços extras para ganhar gorjetas, e a bolsa Sixth State recebia avaliações positivas de grandes clientes. Era uma situação vantajosa para todos. Mas como a senhorita Song Jiao estava lá, o sonho da comerciante de ganhar uma grande gorjeta foi destruído. Após a avaliação das latas, a transação foi concluída. 20 latas de carne de qualidade impecável. A bolsa pagou um preço exorbitante de 50 cristais por lata, pois essas latas excediam em muito a necessidade de serem apenas comida e eram consideradas um luxo. Portanto, se a bolsa as leiloasse entre as elites, o preço facilmente dobraria. Afinal, eram extremamente raras. Por isso, Song Jiao reclamou inúmeras vezes com Jiang Shen. Mas Jiang Shen não pareceu se incomodar com o fato, estava bastante satisfeito. Quanto valia uma lata? No entanto, um cristal era suficiente para carregar a pulseira do multiverso em 10%. Portanto, ele não precisava mais roubar eletricidade. Não havia como perder na negociação. Você sabe para que serve a sala VIP? Song Jiao perguntou de repente, enquanto eles entravam na rua movimentada. Um lugar para trocar vários itens. Jiang Shen hesitou por uma fração de segundo, confuso com a pergunta. Song Jiao riu de repente tão histericamente que precisou segurar a barriga. Claro que você não sabe. Não acho isso engraçado. Jiang Shen olhou fixamente para Song Jiao. Assim que Song Jiao terminou de se divertir, ela sussurrou no ouvido de Jiang Shen com um sorriso irônico. É um lugar onde você recebe um atendimento íntimo. A respiração leve aguçou suas sensações. Ele estava acostumado com o flerte de Song Jiao,
Então não corou nem fugiu como antes. Em vez disso, apreciou a sensação. Você não me odeia por estragar sua chance de se divertir? Perguntou Sun Jiao, brincando. Se eu tivesse ficado do lado de fora, talvez ela tivesse te dado um boquete. Aquela garota provavelmente ainda está me xingando por estragar o negócio dela. Por que eu te odiaria? Prefiro receber um serviço íntimo seu. Jiang Shen também tinha um sorriso travesso no rosto. Ele se aproximou do ouvido de Sun Jiao e, em retaliação, também soprou nele. Ela corou, pois era novata na experiência. Embora assumisse o papel de alguém mais velha que Jiang Shen, ela não era. De repente, os olhos de Sun Jiao brilharam de cautela. Alguém está nos seguindo. Quem? Jiang Shen fez uma pausa, pois inconscientemente queria virar a cabeça. Não vire a cabeça. Finja que nada aconteceu. Ninguém se atreve a fazer nada aqui. Eu tenho meus métodos de lidar com eles, meu chefe, disse Sun Jiao enquanto mordia a orelha de Jiang Shen. Aos olhos dos outros, eles eram um casal apaixonado. Como alguém os estava seguindo, eles aceleraram o itinerário. Sun Jiao levou Jiang Shen a um hospital. Ele descobriu que o local era para vacinas e injeções genéticas. Após um total de 55 cristais, os médicos injetaram a vacina e injeções genéticas no braço de Jiang Shen. Uma delas era uma vacina do tipo T, que prevenia a infecção por zumbis. A outra, uma injeção genética do tipo C com base na descrição do médico. Seus efeitos incluíram um aumento na força muscular, reflexos e resistência óssea entre 10 e 25 pontos. A capacidade do corpo aumentaria gradualmente ao longo de 3 dias. Havia outras injeções úteis na loja, e Jiang Shen comprou algumas seletivamente. Todas eram benéficas para melhorar o desempenho do corpo e os poderes de combate. Afinal, a força era necessária para proteger a riqueza. Ele não poderia se esconder atrás de Sun Jiao por toda a vida. No entanto, Jiang Shen ainda achava muito mais legal contratar alguém para lutar por você do que lutar você mesmo. Imediatamente depois, reabasteceram suas munições na loja de armas. O fuzil de assalto de Sun Jiao usava bateria tipo C como munição, e 5 pentes de munição custavam apenas uma unidade de energia. O rifle PK-200 que Jiang Shen usava, com munição de 7,62 mm, era um pouco mais caro. 360 cartuchos de munição custavam um total de 4 cristais. Enquanto Sun Jiao estava indeciso sobre a compra, Jiang Shen pagou o preço integral sem hesitar. Comida enlatada para armas de fogo, era uma vitória para ele em qualquer situação. É claro que o mundo incivilizado não entenderia isso. No deserto, as armas a laser eram, sem dúvida, as armas mais econômicas e eficazes. A maioria dos rifles a laser de curto e médio alcance era suficiente em qualquer terreno da cidade. Apenas os rifles de longo alcance consumiam uma quantidade significativa de energia. Para o rifle de Sun Jiao, seu alcance efetivo era de apenas 400 metros. Depois disso, sua potência diminuiria significativamente. Mas uma bateria tipo C era suficiente para fornecer 200 tiros. Se o superaquecimento não fosse um problema, sua potência poderia se igualar à de uma metralhadora. Quanto às armas de bala, seus benefícios incluíam uma distância de tiro efetiva e imunidade contra escudos de energia. Para o fuzil de assalto PK-200, fabricado pela PCA, se a arma fosse equipada com uma mira, seria tão eficaz quanto um fuzil de precisão. Embora fosse um desperdício para Jiang Shen usá-la, ela atendia às suas necessidades. A confiabilidade das armas de bala era muito maior em comparação com os rifles de laser. Uma granada EMP tornaria um fuzil de laser completamente inútil, mas uma arma de bala continuaria a funcionar. Se houvesse algum defeito, Sun Jiao saberia como resolver o problema, mesmo que Jiang Shen não tivesse a mínima ideia. Vamos ficar aqui esta noite. Sun Jiao observou o sol escaldante desaparecer no horizonte e espiou sutilmente o seguidor. Mas Jiang Shen ergueu as sobrancelhas, sentindo-se extremamente inseguro por estar sendo seguido. A noite disfarçará todos os perigos, respondeu Sun Jiao calmamente com um sorriso feroz, e também é nossa oportunidade de sermos os perigosos. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 8 Mercenários de Wizongo Tulip Hotel ficava entre os limites do círculo interno e externo. A localização era próxima ao mercado mais próspero da Rua 6, e era o lugar mais seguro e protegido. O telhado transmitia uma atmosfera úmida e sombria aos espectadores.
50 metralhadoras antiaéreas guardavam o hotel luxuosamente mobiliado, que, apesar do contraste um tanto estranho, demonstrava a força imponente do hotel. Naquele terreno baldio sem lei, a segurança era a prioridade número 1. Somente com o apoio do oficial da Assist State era possível instalar armas antiaéreas no telhado. Somente pessoas ricas e importantes moravam ali. Portanto, a questão da segurança era enfatizada ao máximo. Segundo Sun Jiao, se qualquer intruso entrasse em seu quarto sem permissão, a lei permitia que o intruso fosse baleado na hora. A razão pela qual eles viviam aqui era para se livrar da cauda que os seguia. Sentaram-se no extravagante sofá de couro enquanto Jiang Shen engolia um pedaço de laranja de uma lata de frutas. Ele nunca teria comido aquelas coisas antes, devido à quantidade absurda de conservantes e adoçantes. No entanto, como só comera besteiras nos últimos dias, precisava ingerir algumas frutas para obter vitaminas e manter a saúde. Não me olhe assim, vou guardar um pouco para você. Jiang Shen revirou os olhos ao ver Sun Jiao encarar a fruta, cheio de desejo. Ele se virou para a pessoa no chão, que também olhava para a fruta, engolindo em seco. Por que não resolvemos esse problema e jantamos? Willen estava completamente amarrado no chão enquanto sentia o olhar feroz de alguém atrás de si. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele encarou o homem sorridente no sofá, mas sentiu uma sensação de medo do fundo do coração. Suor frio brotou abundantemente na testa de Willen enquanto ele sentia a arma apontada para a nuca. Eu. Vocês pegaram a pessoa errada. Eu não. Sun Jiao girou o cano da arma e, sem hesitar, apontou para o rosto dele. Então, pisou em sua cabeça enquanto o interrogava em tom perigoso. Não estou perguntando se você nos seguiu, estou perguntando a você. Ela diminuiu o tom de voz enquanto ligava o rifle laser, o leve zumbido ecoando pela sala. Quem te mandou aqui? Era a voz de um predador. Até Jiang Shen, que estava confortavelmente sentada no sofá, estremeceu. Era a primeira vez que ela agia de forma tão cruel. Bem, talvez não fosse a primeira vez. Depois que Sun Jiao o pegou, ele imediatamente disse que não sabia de nada. Além do nome, não deu nenhuma informação útil. Insistiu que era um refugiado que vivia no gueto. Mas um refugiado apareceria no lugar mais próspero da Assist Street. Eu não sei de nada. Vocês estão usando força ilegal. Os guardas da Rua 6 não vão deixar vocês irem, gritou Wiley, arregalando os olhos. Ele era tão ingênuo que começou a ameaçar Jiang Shen. Ingênuo, mas burro. Se ele não confiasse nas habilidades de Sun Jiao, Jiang Shen quase acreditaria que ele era apenas uma pessoa comum. Você tem 10 segundos para reconsiderar. É claro que, para te ajudar a pensar, vou quebrar uma das suas bolas a cada 10 segundos. Com uma voz severa, Sun Jiao chutou Wiley enquanto virava. Não faça isso. Não. Wiley soltou um grito assustado enquanto olhava histericamente para Sun Jiao e tentava se afastar dela. 9. Eu não sei de nada. Senhorita, por favor, me solte, implorou Wiley com toda a sua força, mas não conseguia ver a menor hesitação ou compaixão naquela mulher diabólica. 7. Sun Jiao imediatamente pegou uma viga de aço. 1,1. Sun Jiao levantou a mão. Não. Espere um segundo. Jiang Shen abriu a boca de repente. Sun Jiao parou com a viga de aço ainda no ar. Um cheiro horrível começou a tomar conta do quarto. Jiang Shen cheirou o ar e olhou para Wiley, que se contorcia, com desgosto. Nem começaram, e ele já tinha feito xixi nas calças. Se quisesse ser corajoso, pelo menos precisava não fazer xixi nas calças. No entanto, quando Sun Jiao disse que ia quebrar suas bolas, Jiang Shen também sentiu um arrepio percorrer suas calças. Esse movimento era surpreendentemente eficaz contra homens. Não gosto de usar violência para resolver problemas. Jiang Shen sorriu para Wiley. Como se visse um oásis no meio do deserto, Wiley rastejou até a frente de Jiang Shen e se ajoelhou firmemente diante dele. Obrigada. Mas se você continuar fingindo assim, não me importo de dar um conselho ao meu assistente. Como colocar um cachorro mutante faminto bem na frente das suas bolas. Tenho certeza de que ele adoraria uma refeição deliciosa. As palavras frias de Jiang Shen congelaram o sorriso que acabara de aparecer no rosto de Wiley e imediatamente se transformaram em uma expressão de desespero. Jiang Shen também tremeu as duas pernas ao terminar a frase. A ideia também lhe doeu as bolas.
Jiang Shen praguejou mentalmente, mas seu rosto ainda estava inexpressivo. Claro, comparado à violência, prefiro fazer negócios. Sou um comerciante por natureza, e se você estiver disposto a cooperar, isto é seu. Um cristal roxo suave e brilhante surgiu diante de Wiley. Os olhos aterrorizados lentamente se transformaram em ganância. Um cristal que valia 100 unidades de energia, sem dúvida era uma quantia significativa de dinheiro no deserto. Claro, você poderia mentir para mim com alguma história elaborada, mas se eu fosse você, não faria isso. Seu chefe lhe daria tanto dinheiro? Eu posso, se você prometer trabalhar para mim. Jiang Shen ficou satisfeito ao ver a expressão facial de Wiley mudar. Ele sabia que a estratégia do policial bom e do policial mau funcionava. O resto dos problemas era simples. Jiang Shen facilmente obtinha as informações de que precisava da boca dele. O grupo de mercenários Wizong Mercenarias era conhecido por rastrear humanos e saquear sobreviventes. Eles também prestavam serviços ocasionais de proteção para grupos especiais de clientes. O mercenário estava localizado em uma escola na cidade de Songjiang. Utilizava os muros de lá para construir uma forte defesa. A razão pela qual avistaram Jiang Shen foi mera coincidência. Os mercenários Wizong estavam terminando uma troca na Rua 6 quando o líder, Zhou Guoping, viu Jiang Shen tirando uma lata de comida de sua mochila. Jiang Shen foi imediatamente convidado para a sala VIP, o que despertou o interesse de Zhou Guoping. É claro que, para ser o líder de uma equipe comercial, Zhou Guoping tinha a inteligência necessária para elaborar estratégias e planejar. Obviamente, sequestros na Rua 6 eram impossíveis. Se ele quebrasse as regras ali, os cadáveres do lado de fora do mercado eram indicações claras das consequências que ele enfrentaria. Os mercenários de Wizong também precisavam da Rua 6 para negociar com itens essenciais. Ninguém ousava fazer inimigos com a Rua 6. Mas se sequestrassem fora da Rua 6, não haveria problemas. As regras só se aplicavam quando estivessem dentro dos muros da Rua 6. Zhou Guoping sentiu a ganância invadir sua mente ao ver a mochila cheia de Jiang Shen, mas mesmo assim se moveu com cautela. Sabia que muitas forças negociavam na Rua 6. Se mexesse com o grupo errado de pessoas, nem mesmo seu comandante conseguiria salvá-lo. Zhou Guoping não pretendia sequestrá-los, pois apenas enviara pessoas para segui-los. Enviou uma pessoa para vigiá-los e outra para descobrir mais sobre suas origens. Depois de ver Jiang Shen entrar na loja de vacinas e ir imediatamente para a loja de munições, Zhou Guoping ficou surpreso e feliz. Ele acreditava que ambos eram viajantes solitários no deserto, pois a maioria das forças poderosas não trocaria cristais por munição. Eles geralmente possuíam sua própria linha de produção. Tomemos como exemplo a Rua 6. O enorme gueto não foi projetado para ser um refúgio seguro. Imediatamente ao lado do gueto, havia uma enorme fábrica. A fábrica continha todos os tipos de linhas de produção extraídas de todo o deserto. Algumas delas foram até mesmo aprimoradas para utilizar os cristais altamente eficientes. Eles fundiam metais antigos em munição, misturavam proteínas mutantes com gordura para criar um suprimento de nutrientes e cultivavam vegetais e frutas com fertilizantes especiais. Para sobreviver continuamente no deserto, a produção era uma necessidade. Os funcionários da Rua 6 sabiam disso de cor. Isso foi ainda mais crítico, especialmente porque todas as lojas da cidade de Ongar foram invadidas e limpas há mais de 10 anos. Ao confirmar que eram viajantes solitários, Zhou Guoping contatou imediatamente o quartel-general do grupo mercenário e intensificou a vigilância sobre os dois. Os dois eram mais ricos do que qualquer outro grupo que ele já havia atacado. Embora a mulher fizesse Zhou Guoping sentir um leve perigo, Zhou Guoping estava determinado a encontrar o ouro. Jiang Shen ouviu silenciosamente a confissão de Wiley enquanto começava a refletir. Chefe. Não acha que deveria me dar aquele cristal agora? Wiley sorriu, mas seus olhos estavam fixos no cristal, cheios de ganância. Sem de energia em cristais. Ele estaria pronto para o resto da vida. Uma unidade de energia era suficiente para comprar 10 suprimentos de nutrientes. Porque Wiley precisaria de suprimentos de nutrientes. Mesmo que ele fosse ao lugar mais caro do deserto, o Hotel New Hai, seria suficiente para um mês. Wiley não conseguia conter a empolgação, mesmo com o cristal ainda nas mãos de Jiang Shen, já que este homem ainda precisa de mim, eu não vou morrer. Ele provavelmente até me dará mais cristais no futuro. Wiley fantasiou sobre sua vida futura.
Ele se imaginou deitado enquanto era servido por uma empregada loira e gostosa. Uma pistola preta destruiu sua fantasia quando seus olhos encontraram um cano escuro como breu. Idiota! Jiang Shen suspirou enquanto puxava o gatilho. Bang! Sangue espirrou por toda parte, com alguns líquidos brancos misturados. Ele olhou para a fumaça que saía da pistola. Sua mão tremia. Embora estivesse mentalmente preparado, e o sujeito merecesse a morte por todos os crimes que cometeu, ver a cabeça aberta ainda era traumatizante. Wiley manteve a boca fechada antes, mas não foi por medo da influência dos mercenários Huizong. Pois, se quisesse se esconder, seria impossível encontrá-lo. Mesmo para uma força dominante como a Sixth State, ainda seria difícil rastrear uma pessoa procurada. Portanto, se conseguisse sair da área, não precisaria se preocupar com sua segurança. No entanto, manteve-se em silêncio devido à inutilidade de uma vida humana. Ele temia ser executado no segundo em que revelasse qualquer informação. No entanto, a combinação de medo extremo e uma oferta incrível de Jiang Shen transformou ele em um viajante perdido que viu um oásis no meio do deserto. Assim, ele revelou tudo. Wiley era ingênuo demais para acreditar que pudesse firmar um acordo com Jiang Shen. Ele acreditava que poderia ser um agente duplo dos mercenários Huizong. No entanto, lealdade era uma piada para ele, pois a verdadeira lealdade nunca existiu em um deserto onde o objetivo final era sobreviver. Como previsto, seu plano acabou fracassando. No momento em que terminou a frase, seu valor desapareceu completamente. Portanto, foi uma decisão sábia executar o espião imediatamente. Jiang Shen não estava preocupado que ele fosse descoberto. Sangue também respingou em Sun Jiao. Ela ficou um tanto enojada, mas estava acostumada a cenas tão horríveis. Deu de ombros. É difícil tirar manchas de sangue da roupa. Além disso, da próxima vez, pode deixar esse tipo de coisa comigo. O toque de cuidado escondido na última frase tocou profundamente o coração de Jiang Shen. Ele respirou fundo para acalmar a consciência. Então, trancou a trava e jogou a arma fora. Vou me acostumar. Um sorriso surgiu no rosto de Sun Jiao ao se aproximar de Jiang Shen. Ela sentou-se na perna de Jiang Shen e o abraçou. O movimento ousado surpreendeu Jiang Shen levemente. A parte mais suave de Sun Jiao dissipou qualquer dúvida que ele pudesse ter. Você vai ficar, certo? Ela sussurrou em seu ouvido, com seus lábios vermelhos. Você sabia? Perguntou ele num tom preocupado, mas retórico. Abraçou o corpo deslumbrante dela. Era o maior segredo de Jiang Shen, um segredo que ele jamais poderia revelar. Meninas são muito sensíveis, respondeu ela com um sorriso na voz. Você não pertence a este lugar, mas espero que não me deixe. Eu nunca farei isso, disse Jiang Shen em uma voz suave, mas determinada. Ele já havia feito uma escolha naquela noite. Sim, ele inicialmente queria tirar o ouro deste lugar e viver como um milionário no mundo moderno. Mas agora, ele não conseguia mais se separar deste mundo. Havia alguém com quem ele se importava. Portanto, era impossível ir embora. Se no futuro houvesse um jeito, talvez ele pudesse viajar no tempo com Sun Jiao para o mundo moderno. O deserto não era exatamente o melhor lugar para ficar. Eu também acredito em você. Essa frase veio do fundo do seu coração. Se este lugar não cheirasse a sangue, eu comeria você aqui mesmo. Emoção e alegria tomaram conta de Jiang Shen enquanto ele sussurrava no ouvido de Sun Jiao. Mas eu quero tomar um banho primeiro. Eu não quero deixar ir. Jiang Shen deu um tapa na bunda dela e sorriu enquanto ouvia os gemidos suaves em seu ouvido. Então você vai ter que tomar um banho comigo. Sun Jiao mordeu a orelha de Jiang Shen, brincando. Suas pernas longas e ágeis o seguravam com força. Com uma voz sedutora, ela disse, deixe-me ver se a vacina genética te deixou mais forte. Ouviu-se um rugido e um grito. Camisas, calças e roupas íntimas espalhadas pelo chão. Houve uma briga entre um homem e uma mulher no banheiro. Parece que a vacina genética fez efeito, afinal. Meus pés nem tocaram o chão. Depois de um tempo, Sun Jiao recuperou o fôlego enquanto terminava de se divertir. Ela cutucou o peito de Jiang Shen com um sorriso. Seu peito, antes plano, agora tinha músculos. Mas, como a vacina genética apenas aumentou a força muscular e não a aparência dos músculos, o corpo de Jiang Shen não parecia muito diferente de antes. Embora sua força fosse muito superior, agora era muito mais forte. Satisfeita, minha princesa?
Jiang Shen abraçou levemente a figura delicada. Com um sorriso, ele teve vontade de dar outro tapa na bunda dela. Me chame de sua rainha, disse Sun Jiao. Ela evitou a mão de Jiang Shen, brincando. Em seguida, cobriu o corpo com uma toalha. Agora é hora de trabalhar. Hora de jantar? Disse Jiang Shen sorrindo enquanto também pegava uma toalha. Claro, mas antes disso, precisamos cuidar do infeliz que está lá fora. Ele observou Sun Jiao sair do banheiro com um sorriso forçado. Era loucura fazer sexo com um cadáver em casa. Parece que preciso aprender a me controlar. Sim, mais controle. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 9. O plano cadáveres não era uma grande coisa no deserto. O lugar não era exatamente a definição de uma sociedade civilizada. Sun Jiao usou o interfone, ao lado da porta, para chamar os garçons e explicou que havia encontrado um assassino. Momentos depois, alguns garçons entraram e arrastaram o corpo. Antes de irem embora, tiveram a gentileza de borrifar o carpete com dissolvente de sangue, que limpou todas as manchas de sangue desagradáveis. O gerente também veio pessoalmente se desculpar pelo intruso. No mundo apocalíptico, a morte era comum e natural. Parecia que esta também não era a primeira vez que o gerente lidava com um incidente como aquele. Ele lidou com a situação sem problemas. Sun Jiao e Jiang Shen então recusaram educadamente a oferta de um jantar de bife de cortesia feito com vacas mutantes. Foi apenas um gesto, já que ninguém que pudesse pagar por aquele lugar se importava com um jantar de bife de cortesia. A suíte não tinha cozinha, tinha apenas um micro-ondas e uma panela elétrica de arroz empoeirada, que ficava no canto da sala de jantar. A maioria dos ricos que moravam ali não preparava comida, mas algumas poucas exceções preferiam comer alimentos luxuosos, como arroz. Neste mundo, o arroz era considerado um luxo. Apesar da existência de algumas terras agrícolas, a produção de arroz ainda era muito limitada. Portanto, a maioria das pessoas que viviam aqui sobrevivia com o suprimento de nutrientes e só comia alimentos cozidos em ocasiões especiais. Mas, claro, Jiang Shen era uma exceção. Ele tirou um saco de arroz do recipiente de armazenamento e o levou antes de colocá-lo na panela elétrica. Em menos de meia hora, o arroz fumegante estava pronto, e o cheiro imediatamente deslumbrou Sun Jiao. Jiang Shen não escondeu mais sua habilidade especial diante de Sun Jiao, e Sun Jiao não perguntou mais nada. Jiang Shen sabia que ela estava curiosa, mas era especialmente grata por ela respeitar sua privacidade. Jiang Shen sabia que um dia ele lhe contaria todos os seus segredos. Como ele mesmo não conseguia entender alguns dos milagres, só causaria mais confusão se ela soubesse. Depois que ele despejou o conteúdo da lata em um prato e o aqueceu, os pratos foram colocados na mesa de jantar e um jantar nada sofisticado foi preparado. Não foi nada sofisticado, pois Jiang Shen já tinha comido bastante comida enlatada, mas o jantar incluiu coisas como frango ao curry, tofu apimentado e muitas coisas que Sun Jiao nunca tinha visto antes. Então, mesmo assim, a louça foi rapidamente lavada. Jiang Shen deu um tapinha na barriga lisa enquanto olhava para a panela de arroz vazia. Ficou bastante chocado ao descobrir que a vacina genética não só fortaleceu seus músculos, como também aumentou seu apetite. Ele comeu pelo menos o dobro do habitual. Finalmente entendeu por que Sun Jiao comia tanto, afinal, ela não era apenas uma gourmet. Fiz um pouco mais para podermos comer no café da manhã na manhã, mas parece que você acabou comendo tudo. Jiang Shen riu enquanto olhava para o rosto feliz de Sun Jiao depois da refeição. Ela corou e olhou para Jiang Shen com raiva. O quê? Você está preocupado? Não, eu posso pagar, independentemente de quanto você coma, disse Jiang Shen, balançando a cabeça. Embora não fosse exatamente uma conversa doce, Sun Jiao parecia eufórica, enquanto um sorriso aparecia no rosto da garota ousada. Ajude-me a limpar. Jiang Shen revirou os olhos enquanto pegava os pratos. Ok. Ele olhou incrédulo para a barriga lisa de Sun Jiao. Ficou se perguntando para onde tinham ido as 5 tigelas de arroz. O prédio do banco comercial em Qingpu fica em uma área lotada. A concentração de zumbis, assim como a radiação, são extremamente altas. Além disso, criaturas mutantes perigosas estarão lá. Ela deitou-se na cama e apontou o dedo para a tela do computador sensorial, enquanto um mapa tridimensional aparecia. Este é o mapa. Se precisarmos pegar o ouro de dentro, teremos que entrar por aqui e depois passar pelo túnel de segurança. Qual é? Você está me ouvindo?
Song Jiao balançou a cabeça e revirou os olhos. O que é isto? Jiang Shen enxugou a barba e olhou para o produto de tecnologia avançada. A parte física tinha apenas o tamanho de uma caneta, e um prisma quadrado projetado lateralmente exibia a tela. A imagem tridimensional pairava acima do prisma retangular. Um produto que só aparecia em filmes de ficção científica, agora aparecia diante de seus olhos. Jiang Shen não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo provavelmente valia mais do que todo o ouro da cidade de Wangai. Seria quase impossível vender esse tipo de produto. Se Jiang Shen mostrasse esse produto a alguém, muitas organizações governamentais o encontrariam imediatamente e discutiriam com ele sobre contribuir para o país como cidadão patriota. É um computador sensorial completo. Embora não seja tão confiável quanto um computador portátil, a funcionalidade é muito mais avançada. Tem que haver um limite para sua falta de conhecimento. Song Jiao revirou os olhos novamente. Certo, o que é uma criatura mutante perigosa? Jiang Shen suspirou, aceitando o fato de que não tinha a mínima ideia. Deitou-se ao lado de Song Jiao e continuou a encarar a tela. Por exemplo, o Rosan que vimos hoje, ou este. Song Jiao deslizou o dedo pela tela. Uma figura semelhante a um alienígena apareceu na tela. Deaticlau. Seu nível de energia está entre 60 e 70. Sua velocidade é extremamente alta e seu olfato é muito aguçado. O corpo é coberto por uma camada de armadura protetora, então balas normais não podem causar dano real. Portanto, a melhor solução é fugir, mas mesmo isso é difícil de fazer. Um leve aroma de lírio perfumou o nariz de Jiang Shen. Como Song Jiao usava shampoo e sabonete líquido do mundo moderno, seu corpo exalava uma fragrância atraente. No entanto, como eles estavam no meio de uma conversa séria, Jiang Shen conseguiu se controlar. Enquanto recapitulava seus pensamentos, Jiang Shen olhou para a Garra da Morte em profunda reflexão. Essas coisas aparecem perto do prédio do banco comercial. Garras da Morte aparecem em qualquer lugar, mas geralmente preferem estar perto de locais que foram atingidos por uma bomba nuclear. Não tenho certeza disso, mas normalmente, quando há uma grande concentração de zumbis, há outras criaturas mutantes por perto. Isso porque zumbis são considerados alimento para os mutantes. Você tem algum plano? Jiang Shen perguntou após uma breve pausa. Claro que há duas opções. Primeiro, podemos usar esta rota para nos infiltrarmos diretamente no cofre subterrâneo e depois usar explosivos para abri-lo. Ou, segundo, podemos usar este caminho para entrar na sala de controle principal, obter o código de acesso e, em seguida, usar a rota normal para entrar no cofre. Onde você conseguiu todas essas informações? Elas são confiáveis? Jiang Shen ficou visivelmente chocado com a rota claramente sinalizada. Cidade de Liuding. Eles têm os bancos de dados de mapas mais precisos lá. Aparentemente, eles os obtiveram do satélite antes da guerra, então deve ser confiável. O que exatamente é essa cidade de Liuding? Sempre ouvi você falar sobre isso. Após a explicação de Song Jiao, Jiang Shen ficou curioso. Buai, é um porta-aviões. Song Jiao continuou com um sorriso, ignorando o choque no rosto de Jiang Shen. Então, meu chefe, é hora de você fazer uma escolha. O primeiro plano é muito perigoso, e a explosão faria muito barulho. Se conseguir atrair todos os zumbis, não há como escapar. Essa também é a minha preocupação. Embora atrair todos os zumbis seja um exagero, não está muito longe disso. Mesmo durante o dia, os zumbis ainda possuem algum poder de ataque. Se recebessem estimulantes fortes, eles atacariam. Que tal se infiltrar na rede? Você sabe a que há? Como eu saberia dessas coisas? Riu Song Jiao. Para sobreviver no deserto, uma ótima habilidade de tiro é mais do que suficiente. No entanto, existem muitos especialistas por aí, e eles geralmente não vivem nas melhores condições. Não seria muito difícil contratar um. Após um longo período de reflexão, Jiang Shen fez uma escolha cautelosa. Então vamos para a segunda opção. Onde podemos contratar essas pessoas? Podemos contratá-los aqui, do gueto da Rua 6. Todas as pessoas sem poder de combate moram lá. Song Jiao apontou para fora enquanto desligava o computador. Também não precisamos nos preocupar com os mercenários Huizong. Embora eles estejam ativos na área de Songjiang, podemos matar os homens deles aqui. Além disso, matá-los seria compreensível,
já que você já é um alvo para eles. Você tem razão. Tenho a sensação de que eles virão atrás de nós quando sairmos da área, ou pelo menos continuarão a nos seguir. Você precisa que eu me prepare um pouco. Song Jiao suspirou enquanto esticava seus braços esguios e graciosos. Nesse caso, podemos fazer isso. Depois que Song Jiao ouviu o plano de Jiang Shen, seus olhos brilharam. Nossa, você é um ser humano pior do que eu. Então, por que não vai ao mercado de trabalho amanhã? É na entrada principal do gueto. A comissão geralmente é de um cristal e eles deixam você escolher até ficar satisfeito. Ok, é melhor trabalharmos separadamente por enquanto. Certifiquem-se de se esconder antes de sair, alertou Jiang Shen. Entendido. Song Jiao deu de ombros com a mesma expressão despreocupada. Tenho muitos inimigos e um grupo de mercenários não significa nada para mim. Se não fosse pela minha preocupação com você, ninguém poderia me impedir de ir embora. Eu prometo que, se eu quiser ir embora, ninguém poderá me impedir, Jiang Shen murmurou em sua cabeça. Ele apagou o abajur e a luz do quarto se transformou em um suave brilho alaranjado. Era muito tarde da noite e, através da janela à prova de balas, não havia uma única alma na rua. Ah, você está dormindo agora. Song Jiao se virou, com o cobertor cobrindo apenas o corpo. Ela sorriu para Jiang Shen. Seu diabinho. Temos coisas para fazer amanhã. Agora durma. Ele já havia travado uma dura batalha com ela antes. Se continuasse assim todos os dias, Jiang Shen se questionava se seu corpo seria capaz de suportar. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 10, o gueto cheio de talentos e, chefe, você está satisfeito com este? O clima no deserto era conhecido por sua estranheza. Embora fosse o auge de um dia de verão, ocasionalmente a temperatura caía para baixo de zero, como se fosse o fim do outono. A espessa poeira de radiação bloqueava a maioria dos raios UV, o que significava que as flutuações climáticas eram normais. Se a poeira de radiação, semelhante a uma nuvem, não se dissipasse, a temperatura seria ainda mais fria. Principalmente pela manhã, o frio era ainda mais evidente. Coberto por um sobretudo, Jiang Shen enfiou uma das mãos no bolso enquanto examinava um currículo com a outra. O sujeito gordo ao seu lado já era careca e quase velho o suficiente para ser pai de Jiang Shen, mas permaneceu ali, obediente, aguardando a ordem de Jiang Shen. O acampamento de sobrevivência era governado pela liberdade absoluta e por uma visão capitalista. Os cristais ditavam quem tinha poder. Embora não conhecesse o passado de Jiang Shen, se ele ofendesse o cliente de alguma forma, seu chefe não o levaria a sério. Além disso, Jiang Shen era um homem de status. Ele aceitou a recomendação de Song Jiao para criar um cargo fictício, o de gerente-geral de uma empresa chamada Fishbone Corporation. Além dos líderes de diferentes facções e forças, os outros dois cargos de prestígio no deserto eram traficantes de armas e produtores de alimentos. Ambos os tipos de produtos eram muito lucrativos, especialmente porque a maioria das terras agrícolas não eram mais viáveis para a produção. Quanto ao motivo de a empresa se chamar Fishbone Corporation, bem, era conveniente, já que a marca produzia a maior parte dos alimentos enlatados que Jiang Shen trazia. Ele até considerou, após receber uma quantia em dinheiro, comprar a empresa para evitar o trabalho de apagar a data de produção. Zhang Qianlu, originalmente vice-presidente do Alckmin Electronic Company, é especialista em administração de empresas e desenvolvimento de produtos eletrônicos. Foi o designer do famoso celular asiático Alckmin P7. Jiang Shen abriu um sorriso. Um vice-presidente, isso é satírico. Sr. Wang Yi, preciso de pessoas especializadas em computadores e que possam trabalhar em conjunto. Mas o senhor conseguiu me encontrar um vice-presidente. Apesar de ter um currículo excepcional, ele não considerou mais a possibilidade de se candidatar a vice-presidente. Não precisava de alguém com capacidade para estratégia corporativa. Ele não sabia por quê, mas era ótimo rejeitar um vice-presidente. Seu rosto, aparentemente impassível, mantinha-se impassível. Sinto muito, senhor. Se puder, por favor, me dê licença por um instante. O gerente do mercado de trabalho, Wang Yi, desculpou-se profusamente, enquanto corria para a sala de dados para procurar novamente. Jiang Shen olhou para os refugiados mal vestidos no gueto enquanto soltava um longo suspiro. O gueto incluía algumas famílias com jovens que podiam trabalhar.
Normalmente, eles trabalhavam na área da fábrica em troca de algum suprimento barato de nutrientes e um pequeno comprimido de iodo. Eles continuavam a sobreviver com a família em dificuldades até a morte. Se eles contraíssem alguma doença, seus antecedentes quase previam seu infeliz destino. Jianxin olhou para a nuvem de poeira radioativa. A luz que atravessou lançou uma cor doentia. Imediatamente, o gordo Wang Yi saiu apressado da sala de dados e entregou uma pilha de currículos a Jianxin. Ele enxugou o suor da testa e sorriu para Jianxin. A maioria dos currículos estava empoeirada. Era evidente que Wang Yi os havia limpado recentemente. Havia uma superabundância de profissionais altamente qualificados em tecnologia no deserto. Afinal, a produção de balas não exigia tecnologia sofisticada. Além disso, ninguém se daria ao trabalho de comprar um novo computador ou celular. Jianxin examinou cuidadosamente o currículo enquanto erguia as sobrancelhas ocasionalmente. Chefe, você não está satisfeito? Wang Yi perguntou ansiosamente, pois isso afetava sua comissão, que era sua única fonte de renda. Existem algumas pessoas que são bastante excepcionais. No entanto, Jianxin apontou para a ficha criminal no final do currículo. Por que são todos criminosos? Luaiton, especialista em Ti, foi condenado a 10 anos de prisão após roubar 15 suprimentos de nutrientes. Ele trabalhava como operário na caldeira de fornecimento de nutrientes. Li Kaiming, gerente de projetos da Feichun Technology, foi condenado a 17 anos de prisão por roubo e atualmente trabalhava em uma fábrica de munições como operário. O rosto de Wang Yi estava cheio de angústia quando ele disse com um apelo, chefe, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Depois que Wang Yi explicou, Jianxin finalmente entendeu. Nem todos no gueto tinham liberdade. Todas as pessoas que eram comercializadas como mercadoria eram pessoas que haviam perdido a liberdade. Todas as pessoas que recebiam auxílio de baixa renda eram propriedade da Rua 6. Eram semelhantes aos escravos dos tempos antigos. Todo indivíduo capaz era forçado a trabalhar em uma fábrica, e os incapazes atuavam como reservas populacionais que serviriam como soldados na linha de frente. Para os refugiados que recebem liberdade, embora a maioria seja pobre, eles podem sobreviver sem problemas. Portanto, não precisam de auxílio de baixa renda. Mas essas eram as regras de 10 anos atrás. A cidade de Ongar já havia estabelecido um ecossistema estável, e mutantes e zumbis não atacavam o espaço restante dos sobreviventes. Portanto, a Rua 6 ficou sem inimigos externos. Portanto, não havia necessidade daqueles refugiados escravos. Para aliviar o problema da superpopulação, os funcionários da Sixth State também tiveram que participar do negócio de mão de obra humana. Eles forneciam contatos para fornecedores específicos e os usavam para vender os refugiados em excesso. Mercenários ou comerciantes frequentemente compravam os refugiados como isca. É justo dizer que essas pessoas muitas vezes não acabavam nos melhores lugares. Ninguém desperdiçava suprimentos de nutrientes. Portanto, os indivíduos autorizados a serem vendidos eram pessoas incapazes que não ofereciam valor ou criminosos. Jianxin hesitou novamente porque não queria que nenhum tipo de pessoa se juntasse a ele. Um personagem terrível seria difícil de controlar, mas alguém com corpo fraco também seria desafiador. Chefe, não precisa se preocupar. Essas pessoas usarão pulseiras eletrônicas quando forem vendidas. Portanto, se fizerem algum mal. Wang Yi percebeu a hesitação nos olhos de Jianxin e explicou cuidadosamente. Por fim, fez um gesto de tiro. Embora ainda estivesse preocupado, não havia solução melhor. Jianxin suspirou novamente, pois precisava tomar uma decisão dentro do grupo de criminosos. Ele só precisava ter cuidado, só isso. 010342, por favor, pare ou você será baleado imediatamente. Uma voz sem emoção ecoou pela porta enquanto Jianxin olhava naquela direção. Um corpo mole agarrou sua perna e ele parou um pouco antes de olhar para baixo. Sinto muito por ter ouvido a conversa de vocês. Eu entendo de computadores. Por favor, me compre. A garota falou em tom rápido. A emoção transmitida pela pupila oscilava entre medo e desespero. Enquanto o pequeno corpo agarrava sua perna, Jianxin tocou cautelosamente a arma em suas costas. No entanto, após ver o soldado sinalizando para ele não reagir exageradamente e apontar a arma para a garota, Jianxin imediatamente desistiu de sacar a arma. O soldado agarrou a garota como se estivesse agarrando uma galinha. Jianxin ergueu as sobrancelhas.
mas não disse nada. Embora simpatizasse com ela, ele estava preocupado com as intenções da garota. E se fosse uma armadilha dos mercenários de Wizong? Sinto muito. Sempre há muita gente que não quer viver para ver o amanhecer, desculpou-se Wang Yi profusamente. Ele também fez um gesto para que o soldado mandasse a garota de volta ao acampamento. Jiang Shen notou que a garota tinha um objeto parecido com um relógio no pulso. O objeto piscava constantemente. Se alguém com baixa renda saísse do gueto, o alarme dispararia imediatamente. Se ela for mandada de volta, o que acontecerá com ela? Jiang Shen perguntou descuidadamente. Colocado em um campo de trabalho. Wang Yin deu de ombros, pois coisas assim aconteciam todos os dias. Até uma criança tão nova pode trabalhar? Ela não é tão jovem assim. Normalmente, só pessoas acima de 16 anos usam essas pulseiras. Ela só está um pouco desnutrida. Enfim, chefe, quem você quer selecionar? Eu escolho a garota. Jiang Shen suspirou ao tomar a decisão. Uma garota tão magra e fraca morreria quase imediatamente no campo de trabalho. Jiang Shen viu muitos cadáveres desde que chegou ao deserto, chegando a matar alguém com as próprias mãos. Mas não podia deixar a garota ser levada para um lugar infernal bem na sua frente, especialmente se ele fosse o motivo. Jiang Shen tentou se convencer, talvez essa fosse minha consciência, afinal, algo raro, mas valioso. Confuso, Wang Yi fez uma pausa antes de se aproximar de Jiang Shen. Chefe, se você gosta desse tipo de gente, tem opções melhores. Tenho alguns contatos que podem te ajudar. Você parece ter muito a dizer. Wang Yi olhou para o rosto frio e sem emoção de Jiang Shen, e um arrepio percorreu sua espinha. Sim, sem problemas. Foi tolice ofender o cliente quando Wang Yi se desculpou novamente. Quanto tempo levaria para concluir o processo? Aproximadamente um dia. Por favor, me diga seu endereço. Embora a garota tivesse acabado de violar a regra que a tornava criminosa, ainda seriam necessários alguns procedimentos antes que ela pudesse ser vendida. 2 unidades de cristal, vou esperar aqui. Chefe, existe um sistema de justiça. 3 unidades de cristal. Estou me referindo apenas à ponta, disse Jiang Shen, sem paciência. A civilização nem existe aqui, e você está me falando do sistema de justiça. Sim. Cuidarei disso para você imediatamente. Wang Yi correu para o seu escritório enquanto fazia os contatos necessários com suas conexões rapidamente. Embora o sujeito parecesse gordo, ele era bastante eficiente. Jiang Shen esperou apenas meia hora antes que um soldado trouxesse a garota até a porta. Ele notou que, em apenas meia hora, já havia um hematoma no rosto da garota. Wang Yi viu a expressão sombria de Jiang Shen enquanto tentava confortá-lo. Chefe, o exame demorou um pouco, mas é para sua segurança. Por favor, entenda, sussurrou no ouvido de Jiang Shen. O examinador me disse que ela ainda é virgem. Jiang Shen moveu a cabeça brevemente. O sujeito parecia uma fonte de calor portátil com um aroma desagradável. Jiang Shen assinou o acordo e deixou 5 unidades de cristal sobre a mesa. A partir daquele dia, a garota com o código 010342 não teria mais contato com a Rua 6. Você, qual é o seu nome? Jiang Shen olhou para o hematoma na bochecha esquerda da garota e as manchas de sangue em seus braços. Ele desviou o olhar por um momento e respirou fundo. O hematoma foi resultado de um tiro de arma de fogo. Embora não tivesse relação com Jiang Shen, ele se sentiu responsável. Yao Jiao, respondeu a garota com uma voz calma e obediente, mas o tom soou fragmentado e assustado. Então você entende de computadores? Sim, eu aceito. A garota levantou a voz de repente, mas imediatamente percebeu sua brusquidão e abaixou a cabeça. Recebi a nota B em programação de computadores no sistema de educação virtual. Então, estou confiante tanto em programação quanto em hacking. Então por que você está presa em um lugar tão horrível? Jiang Shen olhou para a garota com um leve choque. Se uma garota de 16 anos consegue fazer isso tão bem, então ela seria um gênio no mundo moderno. No entanto, isso parecia bastante razoável no apocalipse. O sistema de educação virtual acelerou o processo de educação básica e treinou pessoas com base no talento e potencial de cada indivíduo. Portanto, uma pessoa se destacaria em uma área específica depois de alguns anos. Quase todos que cresceram em uma base de sobrevivência receberam esse tipo de educação.
A designação B era bastante distinta. O nome da garota, Yao Jiayu, era claramente de uma base de sobrevivência, mas ela acabou ali por algum motivo. Era bastante comum, pois, como os recursos da base estavam escassos, as pessoas de dentro saíam em busca de um novo lar. Quase todos de lá iam para o acampamento de sobrevivência. Tem muita gente no gueto que consegue. Yao Jiayu corou. Então, abaixou a cabeça timidamente. Com medo de que Jiang Shen não ficasse feliz, ela então ergueu a cabeça corajosamente. Embora eu possa não ser a melhor na área, acredito no meu potencial. Também sou muito obediente. Se você me pedir para fazer qualquer coisa, não vou resistir. Ao final da frase, Jiang Shen não sabia dizer se era de excitação ou vergonha, mas o rosto da garota ficou vermelho como o sol ao amanhecer. Jiang Shen sorriu ao ver a garota se esforçar para se vender. Ele não se importava com os cristais que gastava. É como dinheiro, é para ser gasto. Relaxa, você não precisa ficar tão estressado trabalhando para mim. Yao Jiayu estremeceu em concordância. Jiang Shen de repente percebeu suas roupas. Eram tecidos finos que caíam sobre seu corpo pequeno e minúsculo. Parecia que todos no gueto usavam aquele tipo de roupa. Depois que ela deixou o campo, todos os seus bens foram confiscados, incluindo uma jaqueta velha. Frio? Ela balançou a cabeça enquanto continuava a tremer. Jiang Shen percebeu que a garota tremia não porque tivesse o medo dele, mas porque a temperatura estava muito baixa. Ele soltou um suspiro. Para espanto de Yao Jiayu, tirou o sobretudo e a cobriu. Não pegue um resfriado, é difícil conseguir tratamento aqui. Jiang Shen não era especialista em cuidar de pessoas, mas a garota sentiu silenciosamente. Seus cabelos oleosos cobriam o que parecia ser um sorriso de felicidade. Muita sorte. HMM. Jiang Shen olhou para ele. Não, nada. Jiang Shen sorriu e parou de perguntar. Afinal, ele fez uma boa ação, o que o fez se sentir aquecido. Talvez essa fosse a característica de uma pessoa civilizada. Yao Jiayu olhou para o sorriso no rosto de Jiang Shen e então abaixou a cabeça com medo enquanto apertava o sobretudo. Estava quente. Ela não disse isso, mas esperou tanto por este dia. Todos os dias, ela se escondia num canto do mercado de trabalho para espiar as pessoas que estavam comprando escravos. Ela queria encontrar alguém que não fosse tão ruim. Havia mercenários cruéis, comerciantes ricos e pessoas que ela não entendia muito bem. Mas esta era a primeira vez que ela corria até um comprador. Ela mesma não entendia. Por que arriscaria a vida para implorar aquele homem? Talvez fosse por causa da aparência dele no gueto. Ele vislumbrou uma emoção especial, a emoção chamada simpatia. Embora fosse só um pouquinho, e estivesse quase desaparecendo, ainda estava lá. Então, se ela não aproveitasse a oportunidade, passaria o resto da vida no inferno. Ela sabia que o motivo pelo qual aqueles desgraçados do gueto ainda não a tocaram era porque ela ainda não tinha chegado à puberdade. Mas, quando crescesse, sabia que enfrentaria o mesmo tipo de miséria que sua irmã mais velha enfrentou. Forçada a usar seu corpo em troca de um maço de cigarros, ou ser humilhada por um grupo de pessoas. Ela testemunhou o pai lutar pela vida da mãe, até a morte. Ela também viu o apelo impotente da mãe. Ela testemunhou muitas tragédias impróprias para sua idade. O mundo estava louco. Se o resultado fosse o mesmo se ela dependesse de outra pessoa para sobreviver, por que não escolher alguém que a tratasse um pouco melhor? Talvez não melhor, mas se essa pessoa a espancasse um pouco menos, ela ficaria extremamente feliz. Se ela não arriscasse e Jiang Shen não a comprasse, talvez a morte no campo de trabalho não fosse um final ruim, afinal. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.